Eu quero lembrar para vocês que este é o mês de muitos eventos aqui no Rio Grande do Sul e o principal deles acontece aqui em Porto Alegre, que é a Expo Agas 2018, dos dias 21 a 23 de agosto, um evento maravilhoso aí que reúne o pessoal dos supermercados, bares, restaurantes, demais segmentos da área de varejo aqui do estado, contando com a palestra de vários palestrantes nacionais e internacionais de destaque, né? As inscrições podem ser feitas aí pelo www.agas.com.br. O patrocínio master deste evento da Agas, Expo Agas 2018, é da Nestlé e a realização da Associação Gaúcha de Supermercados. Bom, eu já vi algumas entrevistas aí com presidenciáveis, à exceção do que fez o Roda Viva com o Bolsonaro, que eu acho que foi uma coisa encomendada, né, porque foi algo assim inédito no jornalismo brasileiro, foi uma inquisição que se fez com o Bolsonaro. Não deu. E depois eu vi assim, aqui em Porto Alegre, o Jornal Zero Hora, seus comentaristas da área política, estavam criticando porque ele não apresentou nenhum plano de governo. Ora, ele era um entrevistado. Quem perguntava, quem deveria perguntar eram os jornalistas, que foram naturalmente muito bem escolhidos, até porque o chefe da TV Cultura foi o revolucionário, né, foi um terrorista. Então eles foram muito bem encomendados para fazer aquilo, fazer uma inquisição com o Bolsonaro. Trazer coisas de 60 anos atrás, só olhando para trás, como se eles fossem, né, os baluartes aí da democracia. Não eram. Todos eles, esses jornalistas, são ligados a movimentos terroristas e à esquerda. Então, aliás, que é uma coisa muito da mídia brasileira. Então, o fake news não acontece só apenas na internet, por pessoas avulsas, partidárias, não. O fake news acontece nas grandes emissoras também. Então, tem que ter muito cuidado, porque é outra maneira de fazer fake news. É uma coisa elaborada, né, convincente, parcial, e faz uma visão distorcida daquilo que eles querem distorcer. Então, o Bolsonaro foi prejudicado nisso, mas, de uma certa maneira, os demais candidatos também, que vão concorrer com ele, não estão apresentando planos do governo. O que vai ter que fazer? E nós temos que fazer hoje, temos que ter um governo, a partir do ano que vem, que seja reformista. O Brasil precisa de uma reforma ampla, total e irrestrita. Né, Lília? Nós vamos aproveitar aqui que está nós somos da Previdência. A Previdência é um desses casos. Sim, né? E eu acredito que o processo de condução da entrevista está ligado sempre a uma intenção, né, Silvio? Com certeza. Todo direcionamento vai ter sempre esse objetivo que está na cabeça do Então não adianta aí a colunista da Zero Hora querer saber que ele não apresentou plano. Ora, ela é jornalista. Ele não ela pode sabe, desviar a resposta. Ele não pode também, chegar e dizer, olha, eu não quero responder isso. Nos Estados Unidos, aliás, os candidatos fazem isso. Eu não quero responder isso, pronto. Lá é democracia, o cara diz se quer. Agora, só que ele não foi perguntado e ele foi de maneira assim, sarcasticamente, ironicamente, de maneira debochada, tentado a explicar o que aconteceu lá há 60, 70 anos. Quer dizer, mas só de um lado, né? Do lado agora, os terroristas que mataram também com a ex-presidente do Brasil e toda essa turma que está atrás desse movimento de esquerda no Brasil, todos eram terroristas. E queriam o quê? Queriam ser tratados a pão de ló? Com rosas? Ah, pelo amor de Deus. Rui Simão, obrigado pela tua presença aqui. Né? O que tu está achando dessa coisa toda aí? A Previdência vai ter que reformar, né? Certeza absoluta, Silvio. Seja quem for que leve a presidência agora, esse ano, obrigatoriamente vai ter que encarar essa reforma. Ela é imprescindível, ela é inadiável. Né? Hoje, o que se tem oficialmente, né? Porque há uma dúvida geral aí quanto à viabilidade da Previdência em termos econômicos, em termos atuariais, que se diz, né? O problema é que não se pode misturar regimes distintos. Quando se diz que a Previdência brasileira não é economicamente viável no aspecto atuarial, a gente esquece que o Brasil não adotou um sistema de capitalização, e sim um sistema de repartição. Logo, não tem nada a ver. Eu fico, às vezes, espantado quando gente dita, esclarecida, usa a seguinte expressão: olha, porque a verba da Previdência foi usada para construir Brasília, para construir a Transamazônica. Foi desviado. Foi desviado. Mas que bom que foi feito isso, mas muito bom que foi feito isso. Pelo menos foi feito uma coisa útil, e o governo hoje, digamos, quantas Brasília e quantas Transamazônicas o governo já pagou com o déficit da Previdência?
Então, não existe isso de, foi desviado um dinheiro. Havia um dinheiro sobrando ali, o Brasil não adota o sistema de capitalização, então vamos investir onde pode dar retorno. Se investe em Brasília, se investe, né, na Transamazônica, se investe em Itaipu, onde for necessário. Mas, pelo amor de Deus, é como você imaginar hoje que uma pessoa toma um empréstimo, um CDC no banco, né, e paga juros 3%, 4% ao mês, e aí verifica que o sistema financeiro habitacional cobra 9% ao ano. Ora, mas quem é que vê sentido numa tabela price onde tu está pagando parcelas decrescentes? Isso não existe, se a gente for analisar economicamente. Mas a intenção do governo é usar esses valores, cada um com a sua finalidade. Então, se o dinheiro da Previdência foi usado para desenvolver o país de uma forma ou de outra, com a infraestrutura, que bom que isso foi feito e não foi desviado para outras coisas, né? Hoje, a Previdência está em descompasso, né? Ela é deficitária, mas por razões conjunturais. Hoje, o desemprego ocasiona um déficit, mas esse déficit é sazonal, ele não é definitivo. Amanhã depois, a Previdência Social, quando eu digo Previdência Social, estou me referindo ao INSS, não estou me referindo ao regime próprio de Previdência Social de servidores públicos do Estado, dos municípios e da União. Esses têm outro regime, esses têm outra forma de se capitalizar. Então, mas hoje os fundos estão quebrados porque o PT, nesse desgoverno de 14, 16 anos aí, fez o que fez, então... Mas a companheirada tinha todas as razões do mundo para chiar. Silenciaram por quê? Deixaram a coisa nesse ponto e agora estão chorando as pitangas. Aí sim que o dinheiro foi botado no ralo, né? Exatamente. Nesse caso do INSS foi utilizado para obras que dão o seu fruto no país. Isso, né? Mesmo. E esses não, esses aí foram roubados pela era PT. Sumiram no ralo. Esse não tem a menor chance de recuperar para alguma coisa. Pois é, mas não adianta mais hoje. Agora, chorar o leite derramado não vem ao caso, nem adianta. Então, o que tem que ser feito? Objetivamente, reformar a Previdência, ganhe quem ganhar, né? Há um zum até, Silvio, que até o governo atual, até o Temer, está tensionando investir ainda na reforma da Previdência. E ele usa um argumento muito simples. Se ele tem mais 2 meses de governo ou 3, né? Gente que não se reelegeu, por exemplo, gente que está entrando nova, e um que outro que já tinha, né, essa capacidade de vislumbrar que a Previdência tem que ser reformada, somando esses 3 ou 4 interesses, talvez você consiga voto suficiente para fazer uma reforma agora mesmo, de outubro até o fim do ano. É possível? É. Mas se não for esse, no início do ano que vem, ganhe quem ganhar, vai ter que encarar de frente a reforma da Previdência, porque ela é inadiável. Esse déficit total de 157 bilhões, o ano que vem já está previsto que vai ultrapassar os 160, isso vai inviabilizar, né? Não tem. Aliás, foi muito bom te falar nisso aí, né? Porque aqui na Prefeitura de Porto Alegre é a mesma coisa, quer dizer, se não reformar, se não mudar a forma como é feita a questão da Previdência dos estados, dos municípios e também da União, e eles vão falir, assim como a Prefeitura de Porto Alegre agora está tentando viabilizar, e os funcionários têm que dar graças a Deus que vão pelo menos manter, né? Eles vão ter um valor, digamos assim, de aposentadoria máximo, que é a Previdência Social, os 5 mil e poucos que ele paga, e a partir dali, se eles quiserem ganhar mais na aposentadoria, eles terão que fazer um desconto para um fundo de previdência privada. Tem que se programar. É a forma de sustentabilidade do sistema, né? Uma forma... Fora disso, não tem uma como. Forma moderna. Os Estados Unidos têm dezenas, centenas de fundos, investem no Brasil. Qual é o problema? No Brasil também. Mas assumam o ônus disso, o risco, mas então administrem bem. O que não pode é um fundo ser
politicamente administrado, gerido, aí né, quebra e aí a culpa é de quem? A culpa é da população que vai recapitalizar, a culpa dos funcionários do fundo. Ué, eles não tinham um representante deles lá cuidando lá no Conselho de Administração, Conselho Consultivo? Mas Conselho agora Fiscal? isso aí vai mudar. O Conselho Monetário Nacional, aliás, o Conselho de Valores Imobiliários estabeleceu agora regras muito rígidas, tu deve saber disso, para a administração desses fundos de pensão. Não pode ser feito mais como é feito, quer dizer, com influência política. O cara nomeia fulano de tal, ele vai investir esse dinheiro do fundo onde ele quiser. Não, agora vai ter que ter regras, o cara vai ser responsabilizado por isso e tem que ter uma administração profissional. E esses fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, né, todos eles foram desviados de maneira, claro, né, o PT queria fazer isso aí, para favorecer o Partido dos Trabalhadores. Então, bilhões e bilhões acabaram falindo Petros, falindo o Banco do Brasil, como é que é o nome? O Previ, e dos Correios também. Quer dizer, essa forma de governar é que nós temos que evitar que aconteça. Por isso tem que, na eleição que vem, aquele camarada que se comprometa com isso. Não adianta agora o cara chegar, eu vi um candidato aí dizer que, o Ciro Gomes, porque não vão fazer isso, vai reformar isso. Mas como? Vai fazer como? De que maneira? Então não adianta chegar e dizer bonitinho, não, porque não sei o quê, porque tem isso, tem aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá. Tá, esse diagnóstico todo nós sabemos. Agora, como é que vai fazer? A grande questão também, por que ainda não foi feito? Porque se é a solução de todos os problemas, por que a concorrência não está copiando a ideia e colocando em ação, né? Se é uma ideia tão maravilhosa assim, você me fez lembrar agora, e é bem oportuno. Há alguns anos atrás, havia, tu deve lembrar, uma quebradeira muito grande de consórcios. Sim. Né? Então o consórcio então quebrava, quando ela quebrava, mas passou o Banco Central fiscalizar, acabou a quebradeira. Né? Esses fundos estão quebrando por quê? Não tem fiscalização. Esses fundos vinculados às estatais, isso é uma casa da mãe Joana. O primeiro que chega lá resolve... Política, né? Influência política. Não, você vai, olha aqui, ó, você vai ganhar 2%, então tu investe 2 bilhões naquela empresa lá, X, né? A empresa quebra, entra no vermelho, entra em regime de recuperação judicial, enfim, ela não tem condição de repor. Aí aquele fundo fica, os funcionários ficam com prejuízo, mas como é que fica? Quem decidiu aquilo não é responsabilizado? A questão toda no Brasil é essa questão, o Estado muito grande, muito maior que a sociedade, e não se responsabiliza o administrador público. Por exemplo, a Freeway. A Freeway está agora desassistida, não tem ninguém que cuide da Freeway, quer dizer, os caras, nós não estamos pagando pedágio, mas no entanto não estamos tendo o serviço que tínhamos, isso. Por quê? Falta de gerenciamento. E a responsabilidade do administrador, onde é que está? Quem era o responsável por isso? Enquanto nós não punirmos essas pessoas que estão lá e têm que ser responsáveis pela sua determinação, pela administração daquilo que é um bem público, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quer dizer, os caras fazem, não vai acontecer nada comigo mesmo, então ele deixa isso acontecer. Quer dizer, como é que um camarada ali, né? Tu está sabendo, já tem um contrato há tantos anos, há tal tempo, tal época vai terminar, vai extinguir. Quer dizer, poxa, é previdência, vão fazer antes o processo todo e tal. Evitaria isso, quer dizer, é só no Brasil que acontece isso, porque esse administrador que era o responsável por isso deveria ser punido, tinha que estar na cadeia também. Aí as coisas vão mudar. Com certeza. Ontem à noite eu estava me lembrando disso. Se o governo, vamos pegar o governador local aqui para a gente usar o exemplo que a gente está tratando, né? Se o governador Sartori tivesse aquilo roxo, ele diria o seguinte, olha, EGR, assuma a Freeway nos valores determinados pelo TCU, assuma a Freeway, porque o mínimo que entra de valor vai manter com certeza absoluta pelo menos as ambulâncias. Serviço das ambulâncias. Quem é que vai se responsabilizar se houver uma morte, um acidente grande na Freeway hoje? O socorro até chegar lá vai levar meia hora, uma hora. Né? Pelo menos, mas os buracos depois, nesse meio tempo a gente dá um jeito. Que inclusive vão causar acidentes. Vão causar acidentes. Mas, pelo amor de Deus, como que não pode fazer alguma coisa? Claro que pode, mas e a vontade? Como é que diz? A vontade política, como se houvesse vontade política. Porque não tem exatamente porque não tem a responsabilização. O dia que o funcionário público, os administradores públicos foram responsabilizados, eles, civilmente, pessoalmente, por essas coisas, vai deixar de acontecer. Com certeza. Um grande abraço, boa semana para ti. Obrigada, Rui. Bom, nossa economia e desenvolvimento é um rápido intervalo e já voltamos.